redução da maioridade penal. Esse é um tema que vem se arrastando já por um bom tempo e causando uma certa polêmica. Inclusive, várias campanhas já foram feitas em rádio, em televisão, vídeos rodando pelas redes sociais. Enfim, tem muita gente que é a favor e tem muita gente que é contra. E dando sequência à entrevista sobre o tema da redução da maioridade penal, vamos ouvir a opinião do nosso entrevistado aqui de hoje, desembargador Dr. Miguel Brandi Júnior. Tudo bem, doutor? Bem, Ângelo. Graças a Deus. Qual é a sua opinião sobre esse assunto? De fato, esse tema vem sendo provocado faz algum tempo, mas ele vem para a pauta de vez em quando, né? E ele sempre vem para a pauta, infelizmente, no momento de alguma comoção. Eu não vejo que ele seja um tema tratado numa hora de sobriedade, numa hora de afastamento de um fato lamentável que possa ter ocorrido, né? Nós somos craques em fazer isso, né? A gente aproveita um episódio triste da vida e daí a gente aborda o assunto e daí a gente quer esgotar o assunto e acaba não esgotando, e acaba abandonando, e acaba não resolvendo ou buscando um caminho. Às vezes não se resolve, busca-se um caminho, né? Você tem razão ao dizer que ele esteve na pauta em alguns momentos. Hoje, por exemplo, as pautas nacionais são outras. Mas é um tema que precisa ser discutido. Aguardo as suas provocações. Caso aconteça, caso haja essa redução, o sistema prisional, ele está preparado para isso? A gente vê o inchaço, tem tanta gente lá. Onde que eles vão pôr se caso aconteça isso? Porque geralmente vão para a Fundação Casa, né? Os menores. No estado de São Paulo, sim. Isso, mas como o Estado vai se virar com isso agora? Como vai ficar a situação do Estado? Acho que a perspectiva que tem que ser vista, você está imaginando um cenário de diminuição. Isso. E está imaginando o que aconteceria com o sistema. Bom, se a redução ocorresse, esse é o cenário que você está propondo, eles não ficariam na Fundação Casa. Se eles são responsáveis criminalmente, eles passariam a ser processados e ser condenados a integrar o sistema penitenciário que é destinado aos adultos, aos maiores de 18. Então eles não iriam para a Fundação Casa, porque se eles são penalmente responsáveis, eles não estariam lá, né? Mas eu penso que essa questão da repercussão no sistema penitenciário não é das primeiras questões que devam ser tratadas, né? Essa é uma das questões gravíssimas, né? Nunca aprendemos tanto e nunca aprendemos tão mal, nas palavras do ministro do Supremo Tribunal Federal faladas recentemente. E a gente continua com essa sensação de prisão, como a única resposta criminal possível. Isso é um grande engano, né? Isso é um grande equívoco e, lamentavelmente, eu não vejo disposição das pessoas de repensar essas afirmações, né? Agora, talvez uma das propostas dessa redução seja, sei lá, uma diminuição da violência. O senhor acha que tem alguma coisa a ver com isso? Não. Tenho minhas dúvidas. Se isso vai repercutir na diminuição da violência, eu tenho dúvidas, porque uma hora ou outra este jovem vai deixar o presídio. E a sociedade e o Estado, não é só o Estado, não estão interessados na questão penitenciária. Lamentavelmente, algumas famílias se veem envolvidas nessa triste situação de alguém da família que cometeu um ato impensado, cometeu um crime, numa hora de desespero, ou numa hora de uma recaída, ou numa hora de uma tentação muito grande. Lamentavelmente, essas famílias só se veem diante do drama quando tem algum próximo dela nesse quadro lamentável. Mas se você olhar a sociedade como um todo, não há um compromisso dela em relação
ao sistema penitenciário e àqueles que estão dentro do sistema. Basta ver as dificuldades que as organizações não governamentais que sobreviveram têm para conseguir voluntários. Basta ver isso. E é curioso porque cada vez que você ouve ou vê o depoimento de alguém que passou por essa dramática e triste situação e experiência, se recompôs, todo mundo acha bom. Nunca vi ninguém dizer, pô, que lamentável, o sujeito se regenerou e ressocializou. Não, a gente festeja. Só que para chegar a um resultado daquele, é preciso muito trabalho, muita perseverança, muita dedicação, e isso não se faz sem um compromisso da sociedade, além do Estado. Por isso que eu entendo que não é um compromisso só do Estado. O Estado cuida de algumas situações, de processar, de denunciar, de condenar, de manter preso, de cuidar de quem está lá, mas sobre alguns aspectos. Sem o braço da sociedade comprometido com isso, eu não vejo um cenário viável nem para os adolescentes e jovens que hoje estão sujeitos a regras especiais, nem para os jovens um pouco mais crescidos, que são os que têm mais de 18 anos, que estão no sistema penitenciário. Não vejo que ela esteja interessada em cuidar desses infratores, adultos ou jovens ou adolescentes. Não vejo que ela tenha nenhum compromisso, nenhum projeto, a não ser ações maravilhosas, mas pontuais. Pontuais. E o índice de reincidência, nesse caso? O jovem sai? Se tem estatística para todo gosto. Se tem estatística de números piores, se tem estatística de números melhores. Estatística precisa ser visto com muito cuidado, né? Porque os números nem sempre refletem a realidade que ele quer escancarar, né? Precisa tomar um cuidado danado com números de estatística. Normalmente se divulgam números absolutos. E a gente sabe que dependendo da pergunta que foi feita, dependendo de quem respondeu aquelas perguntas, do cenário que se tem, a interpretação é outra do que aquela que se passa no primeiro momento. Mas a reincidência tem sido, nos locais onde há um compromisso da sociedade e o Estado junto, procurando proporcionar um momento de aprendizado, um momento de revisão de vida, um momento de readaptação, a reincidência é pequena. Mas nos lugares que viram depósitos de pessoas em condições indignas, com certeza o resultado não pode ser outro, senão uma reincidência alta. E quais são os aspectos que deverão ser considerados para que haja a redução da maioridade penal? Eu diria mais. São muitos os aspectos que têm que ser debatidos, levantados com seriedade científica, não debaixo de emoções, para se debater a questão da responsabilidade penal. Vou dar alguns exemplos. As academias têm que fazer sua colaboração. E eu vejo que as academias estão muito distantes desses problemas da sociedade brasileira. Quando eu digo academias, digo as universidades. Todas. Públicas ou privadas, não importa. Eu penso que elas têm um papel fundamental para discutir essa situação. Os sociólogos devem ter uma contribuição fundamental nisso. Os antropólogos, pensar um pouquinho a natureza humana, como é esse caminhar da humanidade, qual é o quadro de antropologia que se tem hoje na sociedade brasileira. Os psicólogos, os assistentes sociais, os médicos, os operadores do direito, todos eles exerçam a função que exercerem, atuem na dimensão que atuarem, não importa, são operadores do direito. De policiais a ministros de tribunais, todos, passando por outras instituições, todos os que operam o direito de um jeito ou de outro. Tantos segmentos desses
debatendo com seriedade científica, não debaixo de emoções, ligados também a organizações não governamentais que cuidam dessa temática, as famílias daqueles que se viram envolvidos em crimes, quer os que são acusados de praticar, quer as vítimas, mas tentando ficar distante de fatos que possam levar apenas a uma reação emocional, mas darem os seus depoimentos, de preferência longe dos acontecimentos, longe no tempo. Então, acho que educar ainda é bem melhor do que punir, né? Sim, mas esse é um projeto a longo prazo. Nós já temos material humano hoje que passou pela fase da educação formal e não teve acesso, passou pela fase da educação formal e desistiu, escapou, correu. Nós temos hoje uma realidade que passaria pela situação educacional como uma camada da sociedade que chega aí daqui a pouco, na realidade da vida, na realidade social, no mundo econômico, mas nós já temos uma porção enorme de adultos, adolescentes com mais de 12 e menos de 18, e alguns jovens que já passaram dos 18 e estão até os 25, hoje, essa realidade precisa ser debatida. Que os fatos estão acontecendo hoje. As vítimas estão sendo feitas hoje, produzidas hoje. Então, não é só um debate para o futuro, é um debate de enfrentamento da situação hoje. E eu só vejo isso a partir de uma seriedade científica com todos esses segmentos e distante dos acontecimentos, porque senão fica um debate puramente levado pela emoção e pela solução populista. Este é um dado importante.
Esse aqui é um laser para cirurgia de miopia, astigmatismo e hipermetropia. Hoje é o laser mais sofisticado existente no mercado americano e também distribuído no mundo inteiro. Ela é da Abbott, esse aqui é o Vizix. Ele está aqui comigo, já está fazendo 1 ano e meio. Já realizamos aproximadamente umas 500 cirurgias com esse laser, com resultado muito bom, de uma forma muito tranquila e de um resultado muito bom, de uma eficiência muito próximo do 100%. Né? É um laser que tem uma característica muito especial, que ele faz uma cirurgia personalizada. Né? Isso quer dizer o quê? Ele faz uma cirurgia baseada no que o teu olho tem, o que o lado direito tem, totalmente diferente do lado esquerdo. Ele não só corrige a miopia, o astigmatismo, a hipermetropia, mas também corrige as deformidades que existem na córnea. Então, esse hoje é o aparelho mais sofisticado que existe para cirurgia refrativa. Isso está disponível aqui em Atibaia, né? Então é uma grande conquista para a gente ter isso numa cidade relativamente de médio porte e também assim disponível para todos os pacientes da região, não necessitando ir para São Paulo ou para outros grandes centros, né? Porque nós temos aqui esse aparelho aqui e realmente ele está disponível para todos os pacientes e a gente acredita que cada vez mais a gente vai poder realizar essa cirurgia e quando se tem um resultado próximo do 100%, a gente fica muito satisfeito, né? A gente sabe que 100% é muito difícil, porque existe algumas alterações do olho e também, lógico, o aparelho, tudo ele é feito pelo homem e quando a gente fala que um aparelho é 100%, a gente sabe que isso é um marketing fajuto, né? Na verdade, o que existe é um aparelho que ajuda muito e é lógico, isso vai depender muito da habilidade do cirurgião escolher os olhos para que possa ser feita uma cirurgia personalizada ou uma cirurgia standard, né? Então, a característica desse aparelho, ele foi desenvolvido nos Estados Unidos para justamente fazer uma cirurgia de miopia, astigmatismo, uma cirurgia personalizada. Isso é disponível aqui no CEMOA, em Atibaia, e a gente realmente fica muito feliz de poder estar prestando esse serviço à população próximo de Atibaia, né? Ou mesmo de outras regiões fora da nossa área aqui, e isso realmente tem deixado a gente muito feliz, muitos pacientes de grandes centros vindo para cá, porque realmente é uma tecnologia de ponta e muito fácil o acesso aqui em Atibaia. Então, hoje o Vizix da Abbott, atualmente a Johnson, né, ele tem dado muitas alegrias ao cirurgião e aos nossos pacientes. Agora quero apresentar o que tem de mais nobre na cirurgia refrativa, na cirurgia de miopia, astigmatismo e hipermetropia. É a junção desses dois aparelhos, o Z8, que é o Fento II, ele participa numa etapa do laser, tá? Ele cria o flap, substituindo a lâmina que ainda é muito usado no Brasil afora, né? A lâmina realmente ela deixa um pouco a desejar quando a gente fala em questão de segurança, de infecção, porque realmente a lâmina ela é estéril, né? Mas sempre existe um risco de nesse manuseio que você tem que fazer dessa lâmina no aparelho, você pode ter uma contaminação e ter uma infecção muito séria. O laser já é bem diferente, a hora que se cria esse flap, a hora que ele faz esse flap, o Z8 você não tem contato, né? Você não tem manuseio, ele realmente adere no olho e ali você não tem contato nenhum na hora que ele está fazendo criando o flap no LASIK. Então, hoje o CEMOA ele faz a cirurgia a laser de miopia, hipermetropia e astigmatismo, personalizada ou não, 100% a laser. Aqui nós não usamos lâmina, nós realmente abandonamos
a lâmina, tá? E isso visto que realmente o laser vai dar uma margem muito mais segura em questão de infecção e também a própria confecção mais perfeita da cirurgia. Essa dupla é uma dupla fantástica hoje para uma cirurgia de miopia 100% a laser, né? Realmente não tem mais sentido você ficar usando lâmina, tá? Tanto na cirurgia de miopia, na catarata, nós estamos substituindo tudo o que for possível que a gente possa realmente fazer uma cirurgia, quase todas elas 100% a laser. Agora, a cirurgia de miopia, hoje na clínica, ela é 100% a laser. Então, nós temos o femtossegundo, o Z8, participando da cirurgia de miopia, tá? E tem o Vizix, esse aparelho também fantástico, fazendo a correção do grau, basicamente, usando o laser também. Então, hoje, realmente, fico muito feliz da gente ter essa tecnologia no CEMOA, aqui em Atibaia. Infelizmente, ainda muito pouco disponível, mesmo em grandes centros, né? E muito usado lá fora. E aqui a gente tem essa oportunidade de estar realmente usando cirurgia de miopia ou cirurgia refrativa, como é conhecida, 100% a laser. Isso quer dizer, para nós abolimos a lâmina, tá? Que a lâmina realmente, ela hoje, ela realmente muito mais arriscado comparando com o laser. Mais uma vez, a gente volta a dizer, o laser também tem os seus problemas, aí vai depender muito do cirurgião, né, dos técnicos, do manuseio do laser. A mensagem que a gente quer passar é o seguinte: o que tem de mais moderno nós temos, mas isso ainda depende muito do profissional, né? O laser sozinho, ele não vai fazer esse milagre que todo mundo espera e que muitas vezes é lançado na mídia, né? O laser, novamente, ele é um método que deixa a cirurgia muito mais segura em questão de infecção, de contaminação. E hoje o nosso grande medo não é aquela infecção aparente, né? São aquelas infecções, contaminações ocultas. É o vírus da hepatite C, tá? O AIDS, e fora as outras bactérias, outras cepas que ainda nós não temos acesso e que nós não temos conhecimento. Então, apresento aqui realmente o que tem de mais moderno hoje na cirurgia de miopia, fazendo uma cirurgia 100% a laser e totalmente contra a lâmina, que é muito usado ainda em vários pontos, em vários centros aí de cirurgia de miopia. Então aqui está o Z8 e o Vizix fazendo uma dupla perfeita na cirurgia de miopia, astigmatismo e hipermetropia. Z8 é a nova sensação, é a nova tecnologia da oftalmologia mundial. O Z8 é um laser de femtossegundo que tem uma atuação muito importante na cirurgia de catarata, na cirurgia refrativa, na cirurgia do transplante e na cirurgia do anel estromal. O femtossegundo é um laser recente na catarata. Ela existe apenas provavelmente uns 5, 6 anos, comercialmente disponível no Brasil uns 4 anos. Esse laser veio para realmente revolucionar a oftalmologia. O laser sempre foi um sonho na cirurgia de catarata, né? Todos os oftalmologistas tinham um sonho de um dia poder operar a catarata com laser, né? Esse sonho no CEMOA virou a realidade. Fico muito feliz de estar trabalhando com esse laser. Eu e a doutora Thalita já realizamos mais de 800 cirurgias com femtossegundo. Especificamente com o Z8, nós estamos chegando nas casas das 200 cirurgias. Então, basicamente, queria mostrar qual que é a diferença da cirurgia de catarata manual e a cirurgia de catarata a laser,
isso é muito importante. Então, basicamente, a catarata é uma doença que vai aparecendo com a idade, né? E realmente a gente tem que tomar uma atitude, nós temos que fazer alguma coisa, porque é uma realidade. A catarata é igual cabelo branco, igual ruga, ela vai aparecendo, isso é natural depois dos 40 anos. A visão vai ficando embaçada nas cataratas mais avançadas, né? E aqui podemos mostrar para vocês a cirurgia manual com lâmina. Então, a gente usa duas lâminas bem pontiagudas que precisa estar bem afiada e que às vezes não está bem afiada, e isso pode provocar um acidente bem chato. E aqui vocês estão vendo com o laser realmente de frente segundo, faz um corte totalmente limpo, totalmente estéril, né? E aqui mais uma vez vamos ver a lâmina penetrando no olho de uma forma bem agressiva, tá? E aqui a gente vai ver o laser suavemente entrando, fazendo o corte de uma maneira bem tranquila, né? Mas realmente o laser ele veio para ajudar o cirurgião na cirurgia de catarata. Outra parte importante é quando nós estamos atuando já dentro do olho, abrindo a tampinha para tirar a catarata. Essa tampinha nós vamos tirando manualmente com a pinça, tá? Aqui saiu até que perfeita, mas nem sempre acontece no dia a dia. Agora vamos comparar com o laser, a perfeição, a tranquilidade. Só vocês reparar na borda daquele feito manual e o laser, vocês vão ver a diferença. E aqui o manual, agora o ultrassom atuando, né, manualmente, nós temos que quebrar essa catarata, tá? Não é tão simples como está aqui, tá? Então você vê que realmente é bem difícil. Aqui você vê o laser cortando a catarata de uma forma bem mais tranquila, né? Muito mais suave. E aqui você vai ver que a retirada da catarata é realmente bem mais tranquila, você usa menos energia e com isso você vai ter menos complicação na córnea. Então, a cirurgia de catarata manual, basicamente, você tem que usar a lâmina, tá? E você tem o laser, que você usa só o laser e realmente não tem mais necessidade nem de pinça e nem de lâmina e nem de bisturi para fazer. Então, o laser ele tem essa grande vantagem, é que tem uma previsibilidade, né? Você tem um menor risco de acidente, né? Mas precisa deixar bem claro que também o laser você vai ter alguns. Então o Z8 realmente é a máquina que o CEMOA hoje trouxe e nós realizamos hoje aproximadamente de 70% a 80% cirurgia a laser e apenas 20% a 30% manual. Confiança, um sentimento que não admite meio termo. Em alguns casos, a confiança vem logo na primeira visita. Em outros, ela acontece com o trabalho do dia a dia. Seja como for, é através dela que superamos nossos limites, quebramos barreiras e nos preparamos para a vida. Foi assim que nós, do Colégio Santa Bárbara, há 30 anos, iniciamos uma história de grandes conquistas. Com 3 unidades, o Colégio Santa Bárbara tem um espaço especialmente planejado para cada faixa etária. A unidade 1 da Educação Infantil assegura a solidez dos alicerces com propostas pedagógicas que promovem um ensino integrado nos aspectos cognitivos, socioafetivos, físicos e linguísticos, com práticas estimuladoras e significativas de aprendizagem, que consideram as particularidades de cada criança. A unidade 2 busca o equilíbrio entre a aprendizagem e a formação crítica e reflexiva, incentivadas em aulas e atividades com projetos, leituras, ambientes lúdicos, robótica, jogos matemáticos, eventos culturais, aulas expositivas, estrutura organizada e moderna, senso de responsabilidade, criatividade, solidariedade e respeitar as diferenças, faz com que os alunos tenham uma formação sólida e definida.
Na unidade 3, os alunos têm à sua disposição profissionais especializados em vestibular, prontos para orientá-los e incentivá-los. Modernas ferramentas tecnológicas, lousas interativas e um material didático de ponta, voltado para os grandes vestibulares e para o Enem. Laboratórios de Física, Química e Biologia. Venham nos conhecer em 2018 com mais um diferencial, período integral para alunos da Educação Infantil e Fundamental 1. Estamos esperando por vocês. O Colégio Santa Bárbara acredita que família é a base para a construção do amor, do respeito e da solidariedade. Por acreditar nisso, preparamos com muito carinho e dedicação a nossa Festa da Família. Para a nossa festa, queremos celebrar a instituição familiar, a importante parceria escola e família, criar momentos agradáveis de confraternização. Teremos muitas atrações e a participação de nossos queridos alunos. Logo contamos com a presença de cada um de vocês que fazem parte da família Santa Bárbara. Lembramos que nossa festa é beneficente e a arrecadação será revertida para o asilo. Venha fazer parte dessa festa você também. querem colocar o nosso jovem na cadeia por causa dos mitos em relação à maioridade penal. O jovem seria mais violento?
não tem punição e a solução seria a cadeia. Não é verdade. Dos 21 milhões de jovens hoje no Brasil, entre 12 a 17 anos, 0,01% cometem crimes violentos. Ou seja, 99,9% não cometem crimes violentos. Agora, das mortes dos jovens do Brasil, 36% dos jovens são assassinados. Portanto, o jovem é mais vítima do que agente da violência. Segundo, se não tem punição, hoje o ECA tem 6 medidas que vão desde a advertência até a detenção. Mas aqui, o jovem estuda, o jovem trabalha, e nós precisamos melhorar este sistema para que os jovens se ressocializem, voltem ao nosso convívio sem violência, porque a violência é muito dolorida. E a reincidência, nesse caso, é de 30% que volta ao crime. Já na cadeia, a reincidência hoje é de 70% que voltam ao crime. O Brasil tem a 4ª população maior carcerária do mundo. Aqui o jovem é colocado numa escola do crime, junto com os adultos. Então, nós queremos colocar os nossos filhos, os jovens do Brasil, num ambiente mais violento, onde ele não recupera, porque 70% voltam ao crime, ou nós queremos um programa de recuperação para que eles possam voltar ao convívio com a sociedade. Com certeza, é isso que nós queremos para os nossos jovens de hoje e para os jovens do futuro. Por isso, não a diminuição da maioridade penal. É uma pena. Querem aumentar a pena e diminuir a idade. Como se isso fosse diminuir a criminalidade. Mas isso só diminui a nossa sociedade, que não entende que o Brasil é o 4º país do mundo que mais prende. Se prender resolvesse o problema já teria tido uma pausa. Mas nosso maior defeito é querer combater o efeito. E não a causa. Quase metade da população não tem um fundamental completo. Mais de 13 milhões de jovens no Brasil são analfabetos. É fácil virar insano quando não se tem ensino. É fácil julgar um menino e pedir que a pena dobre. Ainda mais quando você descobre que é quase sempre preto e pobre. A diminuição não resolve a questão. Só encobre. O moleque já é 1000 grau. E nem tem um 1º grau. Assassino em série, que nem passou da 1ª série. Nunca foi levado a sério, mas só quando o ferro fere. É que o Estado finalmente interfere. Por que ninguém previne, só reprime? Será mesmo que diminuir a maioridade diminui o crime? Não estou defendendo a impunidade. A punição é necessária. Mas não seria mais fácil colocá-lo em uma grade escolar? Para ele não parar numa grade carcerária. Repare, o nosso problema é bem maior. Afinal, menos de 1% dos crimes são cometidos por um menor. E se o argumento é que o jovem já tem informação para saber o que é o certo e o errado? Então que aumentem a pena dos políticos. Pois eles são os mais bem informados. Mas não, para eles a pena ainda continua leve. Acho que isso é só uma cortina de fumaça. Para não se mexer onde realmente deve. Talvez o tema da pena valesse a pena se nossos jovens fossem cultos. Mas já que não podemos cuidar das nossas crianças, decidimos tratá-las como adultos. É uma pena. Querem diminuir a pena e aumentar a idade. Redução não é solução. Redução não é solução. Redução? Jamais, querida. Nunca. A solução é uma educação de qualidade que dialogue com todas as classes sociais. E que mude a realidade das classes menos favorecidas. A solução é a educação. A solução é a educação. Então, hoje nosso assunto ele é um pouco polêmico, né? Redução da maioridade penal. Você pensa o quê em relação a isso? Qual a sua opinião? Você é a favor ou contra? Então a gente pensou assim, vamos convidar alguém que está na política e a gente está cansado de ver aquele monte de homem falando, vamos colocar a mulher para falar um pouco, né? É bacana a mulher ter essa interação.
A opinião de vocês, favor ou contra? Prazer estar aqui com você, Lisandra. Obrigada pelo convite. Imagina. Sempre todos os temas, né, são polêmicos, né? Mas a minha se diz da redução para os 16 anos ou 14 anos, porque existiram duas propostas, né? Acredito que 16. 16 anos. Eu sou favorável. Hoje em dia, eu acho que o jovem tem muita informação. O jovem de 18 anos atrás, 18 anos, há 40 anos atrás, quando o Código Penal foi elaborado, era uma outra realidade. Nesses 40 anos, muitas coisas mudaram, principalmente com o advento da internet, né? Que a informação chega muito rápido. Eu acho que hoje a cabeça de um jovem de 16 anos é completamente diferente. Hoje o jovem de 16 anos, ele vota, né? Decide o destino de uma nação, né? Ele pleiteia outras formas de ingressar, né? Como também tirar a carta, já pleiteia isso. Então eu acho que hoje o jovem ele tem uma outra consciência. Nós vemos uma outra realidade. Eu acho que ele está assim pronto para arcar com certas responsabilidades. Se ele é competente, se ele é apto, a palavra mais certa é essa, se ele é apto a decidir o futuro de uma nação, né, com o seu voto, o representante que vai ser o comandante, né, o presidente do país, como é que ele não pode decidir responder pelos seus atos, né? Responder criminalmente pelos seus atos. Então, eu sou favorável sim, eu acho que muita coisa é trabalhada nesse sentido e eu acho que nós temos que encarar essa questão com mais força. Teve o plebiscito, né, essas coisas do desarmamento e tal, e eu acho que os jovens, sim, de 16 anos podem responder criminalmente pelos seus atos. Você, Rita, qual a sua opinião em relação a isso? Favor ou contra? Primeiramente, realmente é um prazer, né, Beth, estar aqui com um papo sério com os jovens. Isso é muito importante, esse relacionamento nosso, né, com os jovens. E também sou a favor que se reduza a 16 anos, porque olhando hoje, a criança já nasce com os olhos abertos. As crianças hoje de 7 anos já são espertíssimas. Nós estamos fazendo uma experiência em relação às crianças pequenas, né, Beth? O vereador na escola. Então, a gente percebe a esperteza hoje já das crianças. Elas fazem perguntas, elas até reivindicam, né, já algumas coisas para nós, vereadores, né? Então, a gente vê então quer dizer que o jovem com 16 anos já está preparado, sabe, para as suas responsabilidades, entendeu? E outra coisa, a gente percebe que os bandidos, né, dizendo assim, estão aproveitando dessa situação, porque sabem que o jovem é esperto, mas tem essa liberdade de poder fazer o crime sem ser punido. Isso não é? Então, olhando por esse lado também, a gente vê o quanto é importante que se aconteça isso, do jovem, sabe, assumir suas responsabilidades, seus atos com 16 anos. Eu sou a favor. Agora, sempre tem aquela que vai, né, Lógico, diferente. Eu já sou contra, porque eu falo a minha visão do jovem, né? Uhum. Eu acredito que hoje a gente está investindo muito dinheiro, digo isso na política mesmo, muito dinheiro, crescendo, as cadeias, tentando colocar todo mundo preso, e eu acredito que quando você investe, você pega aquele dinheiro que você colocaria numa cadeia para cuidar de alguém dentro de tal situação, você colocasse esse dinheiro na educação, na política pública, esse jovem não ia precisar chegar até o ponto de ter que entrar e estar numa cadeia junto com pessoas que cometeram
atos assim, barbaridades, né? Mas eu vou pegar até uma frase que você falou, Rita, que eu achei muito interessante. As crianças, elas já nascem de olhos abertos. Mas é verdade, a gente tem que começar a investir lá naquela criancinha, né? Porque a criança é onde começa tudo. A gente bate muito na tecla de quando chega na adolescência, às vezes já não tem muito o que fazer mais, né? Então a gente trabalhando com essas crianças, a gente consegue fazer uma prevenção, um ato de prevenção para que quando chegue na adolescência ela veja que ela não precisa, que é um risco muito grande, a consequência. E vocês, como estão na política, ou até mesmo na sociedade, como mulheres, como mães, talvez um dia, não sei se vocês são mães, mas acho muito interessante. Qual o impacto que vocês acham que tem na sociedade isso? Eu acho que olhando por esse lado, a educação, a gente tem que investir sim na educação, né? Como a gente está tentando hoje fazer essa diferença na Câmara, né? Com as crianças. Tem que investir na educação sim. E se elas são bem educadas, quando elas chegarem aos 16 anos, imagine o que elas não estão fazendo de bem. Então tem também pode assumir a sua responsabilidade, mas eu acho que vai ser levado por um bem maior, né? Não para o lado da criminalidade. Mas para né, sabe, mesmo que reduza a 16 anos, e mesmo aplicando assim, né, políticas públicas, né, para a educação, para a criança, eu acho que vai ser uma oportunidade de fazer muito mais coisas com elas, assim, nesse sentido. Os jovens, né? Eles vêm a cometer infrações, tudo, são frutos do meio, né, que eles vivem. Então, é uma política social, lógico, que é benéfica, o que se faz de investir em educação, como hoje se investe a verba constitucional. Então, o Senado aprovou aí o fundo para as eleições, quer dizer, tirar o dinheiro da educação para proporcionar, que eu sou contra radicalmente, mas eu acho que, além de tudo, tem um contexto também, né, da nossa sociedade. Muitos países desenvolvidos, onde são aplicados verbas de percentuais de educação e programas efetivos de políticas públicas, têm a maioridade penal reduzida, como os Estados Unidos, como os outros países da Europa, que são, sim, punidos os jovens, até de menor idade, Inglaterra, principalmente. Então, eu acho que também, além do fruto do meio, isso aí é provado também em outros países. É lógico que você tem que fazer sempre, qualquer sistema carcerário tem que pensar na volta desse indivíduo para a sociedade, trabalhar bem, né, para que eles sejam depois reintroduzidos na sociedade, no mercado de trabalho. Eu acho que o problema do Brasil é tão grande que o sistema carcerário também é um dos maiores problemas que tem, porque, como você falou, Lisandra, ele não educa, né, para quando a pessoa vai lá e aprende só o pior, fica pior ainda do que entrou, não reeduca, né? Não tem essa reeducação, essa ressocialização para sair de lá e daí estar promovendo aí a volta do jovem ao mercado de trabalho, ou fazendo com que ele saia melhor do que ele entrou, né? Com oportunidades. Então eu acho que essa parte do sistema carcerário, né, ou no caso do menor, né, de fundações ou de ressocializações, centro de ressocializações, vem pecando também, né, por causa deveria ser mais investido nisso. Aquela pergunta para encerrar, né? Vocês acham que agora o nosso Brasil ele tem estrutura para reduzir a maioridade penal? Vocês acham que agora tem uma estrutura completa para que esse jovem ele esteja numa cadeia? Talvez. A opinião de vocês. Realmente a gente está numa época difícil, né? Mas pelo que eu estou vendo, a realidade hoje, eles estão usando muito os adolescentes para criminalidade. Porque o adolescente vai lá e mata, né? O adulto vai lá e mata e coloca na mão do
do adolescente, não sei, para dar uma reduzida, eu acho. A gente precisa sentar, né? E é uma coisa que precisa ser pensado, revisto, né? Por um lado, a gente acha que é bom, por outro lado, tem que ser muito estudado, eu acho, muito... Eu acho que esse problema das drogas, né? Que os adolescentes são muito usados para tráfico de drogas, né? Para se passar a droga. Então, eu acho que isso tinha que ser um pouco contido. E como eu falei, investir nessa ressocialização, né? Porque o jovem é pego, ele na oportunidade de ter um tênis mais bacana, de ter um dinheiro fácil, tudo, ele acaba seguindo para aquele caminho. Se lá fosse feito um trabalho, né, investido mesmo, dinheiro para fazer educação, tudo, eu acho que isso seria minimizado. É bacana, eu achei esse nosso programa bacana, várias opiniões, né? Eu queria deixar vocês para pensar um pouquinho nesse assunto, a opinião de vocês. Reduz, não reduz, favor, contra? Eu acho muito bacana parar para pensar isso, né? Então, esse foi o nosso programa. Quero agradecer muito vocês terem tirado um tempinho para vir, para conversar com a gente, da opinião de vocês, que é sempre muito importante. Obrigada. Obrigada, Paula. Confiança, um sentimento que não admite meio termo. Em alguns casos, a confiança vem logo na primeira visita. Em outros, ela acontece com o trabalho do dia a dia. Seja como for, é através dela que superamos nossos limites, quebramos barreiras e nos preparamos para a vida. Foi assim que nós, do Colégio Santa Bárbara, há 30 anos, iniciamos uma história de grandes conquistas. Com 3 unidades, o Colégio Santa Bárbara tem um espaço especialmente planejado para cada faixa etária. A Unidade 1 da Educação Infantil assegura a solidez dos alicerces com propostas pedagógicas que promovem um ensino integrado nos aspectos cognitivos, socioafetivos, físicos e linguísticos, com práticas estimuladoras e significativas de aprendizagem, que consideram as particularidades de cada criança. A Unidade 2 busca o equilíbrio entre a aprendizagem e a formação crítica e reflexiva, incentivadas em aulas e atividades com projetos, leituras, ambientes lúdicos, robótica, jogos matemáticos, eventos culturais, aulas expositivas, estrutura organizada e moderna, senso de responsabilidade, criatividade, solidariedade e respeitar as diferenças, faz com que os alunos tenham uma formação sólida e definida. Na Unidade 3, os alunos têm à sua disposição profissionais especializados em vestibular, prontos para orientá-los e incentivá-los. Modernas ferramentas tecnológicas, lousas interativas e um material didático de ponta, voltado para os grandes vestibulares e para o Enem, laboratórios de Física, Química e Biologia. Venham nos conhecer em 2018 com mais um diferencial, período integral para alunos da Educação Infantil e Fundamental 1. Estamos esperando por vocês. O Colégio Santa Bárbara acredita que família é a base para a construção do amor, do respeito e da solidariedade. Por acreditar nisso, preparamos com muito carinho e dedicação a nossa Festa da Família,
Para a nossa festa, queremos celebrar a instituição familiar, a importante parceria escola e família, criar momentos agradáveis de confraternização. Teremos muitas atrações e a participação de nossos queridos alunos. Logo contamos com a presença de cada um de vocês que fazem parte da família Santa Bárbara. Lembramos que nossa festa é beneficente e a arrecadação será revertida para o asilo. Venha fazer parte dessa festa você também.